Olá, eu me chamo Letícia de Oliveira Gago Ramos de Souza, faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, onde sou doutoranda, e hoje eu vou apresentar o artigo Método Multicritério de Apoio à Decisão TOR 2, uma comparação de estudo de caso sustentável. Os autores somos eu, o professor Carlos Francisco Simões Gomes e o professor Oswaldo Luiz Gonçalves Queiles. Esse artigo ele foi produzido na disciplina Gestão da Cadeia de Suprimentos com Uso de TI, que foi ministrada pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes. Agora eu vou falar sobre a estrutura do trabalho. Ele é composto pela introdução, por referencial teórico, a metodologia, resultados e a conclusão do trabalho. Bom, o artigo ele inicia falando sobre o tema de sustentabilidade, né? Que fala sobre o crescimento da preocupação relacionada aos danos causados pelo homem ao meio ambiente e algumas estratégias sustentáveis estão sendo sugeridas para que esses impactos possam ser reduzidos. Dessa forma, né, um dos conceitos da sustentabilidade que ficou conhecida é que a forma de desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais da população sem comprometer a das gerações futuras. O artigo também fala sobre o triplo bottom line, que é um conceito bem conhecido hoje em dia, né, que fala sobre o tripé da sustentabilidade, né, que envolve as dimensões econômica, social e ambiental. Antigamente era olhado muito para a dimensão econômica apenas, e hoje em dia está tendo esse olhar mais para o tripé, né, também para o social e o ambiental. As avaliações de sustentabilidade exigem a gestão de uma variedade de informações, parâmetros e incertezas, e devido a isso é considerado adequado o uso de métodos multicritério de apoio à tomada de decisão, tendo em vista sua flexibilidade e a possibilidade de facilitar o diálogo entre analistas, cientistas e stakeholders em modo geral. No artigo ele também fala um pouco sobre os métodos multicritérios, né? E a vantagem do uso do método multicritério acontece porque não existem em geral decisões que sejam concomitantemente ótimas em todos os quesitos de análise. Por isso, né, são selecionados a melhor opção. Dentre os métodos existentes, a pesquisa foi realizada utilizando o método TOR 2, por ser um método onde toda a incerteza presente na atribuição das classificações das alternativas e dos pesos é quantificada. Com isso, esse artigo ele tem como objetivo comparar os resultados da evolução do método TOR 2 em comparação ao método original, o TOR, né, aplicado já no estudo de Gomes et al. 2008, de forma a apoiar a tomada de decisão no processo de reciclagem de resíduos no Brasil. No referencial teórico desse artigo, você pode encontrar alguns temas, né, como o primeiro item que foi colocado foi de resíduos plásticos no Brasil. Depois é falado um pouco sobre resíduos de construção e demolição no Brasil. E depois é falado também sobre o método multicritério de apoio à decisão, o TOR 2. Bom, agora a gente vai entrar na metodologia do artigo, né? Os dados do trabalho desse artigo, eles utilizaram os dados do artigo de Gomes et al. De 2008, né? No artigo de Gomes, eles utilizaram o método TOR para apoio à tomada de decisão, e agora a gente vai comparar com o resultado do TOR 2, né? A gente utilizou o TOR Web, e com os mesmos dados, alternativas, pesos. E dentro do artigo de Gomes et al., né, de 2008, eles tiveram dois casos foram avaliados. Né? No primeiro caso, são avaliadas diferentes formas de disposição dos resíduos plásticos, e no segundo caso, a escolha foi feita referente às instalações de reciclagem de resíduos de construção e demolição. Essa tabela 1 ela foi utilizada no artigo de 2008 e foi replicada nesse artigo atual, né, para comparação entre o TOR 1 e o TOR 2. Né? Nela estão presentes os critérios, que foram os investimentos, os custos operacionais, os
custos de tratamento e disposição, emissões de CO2, a imagem corporativa e os benefícios, né? Cada critério desses tem um monotônico, uns de custo e outro de lucro, né? Os primeiros investimentos, custo de operação, custo de tratamento, emissões de CO2 são monotônico de custo. E o da imagem corporativa e benefícios são monotônico de lucro. Aqui também foram dados, né, foram colocados as alternativas, né, que foram o reuso, o aterro, a reciclagem térmica, reciclagem química, reciclagem mecânica, incineração. Colocaram aí também os pesos dos tomadores de decisão, que foram governo, gerente, consumidor e o integrado, que foram todos esses, né? Tem aí também o veto, que é a mesma coisa que discordância. Pode ser achado também os limites de preferência, o P, né? E os limites de indiferença, que é o Q. E ele foi replicado realmente de modo nesse mesmo artigo, né? Nesse artigo esses são os dados de 2008, eles foram replicados, como já foi dito, nesse artigo para o TOR 2. Essa tabela 2 é o segundo caso do artigo de Gomes-Herol de 2008, né? E ele também foi replicado nesse novo artigo. Aí também tem aí o tomador de decisão com o seu peso, né? Os limites de preferência, indiferença, discordância, que é o veto, né? As instalações de reciclagem dos resíduos de construção e demolição, né? Os critérios. E a gente replicou esse agora utilizando o TOR 2. Como resultados e discussão do primeiro caso, que foi de resíduos plásticos, né? Com a utilização do método TOR, a primeira opção foi a reutilização, seguindo da reciclagem mecânica, depois a química, em quarta térmica, em quinta a incineração e por último aterro por todos os tomadores de decisão. Com a utilização do método TOR 2, para a referência do consumidor, a primeira opção foi a reutilização, seguida pela reciclagem mecânica, a terceira foi a química, seguido do aterro, logo depois a incineração e por último a reciclagem térmica. A preferência do governo integrado, né, dos tomadores de modo integrado, tiveram a mesma colocação. Na primeira posição ficou o aterro, em segunda o reuso, terceira colocação ficou a reciclagem mecânica, depois a química, seguida pela incineração e por último a térmica. Aí a gente já consegue ver aí uma diferença, né? Porque o aterro estava em último no TOR e com esses tomadores de decisão foi para primeiro, né? A preferência da organização seguiu com o aterro na primeira posição também, o reuso em segundo. Como terceiras posições ficaram a incineração e a reciclagem mecânica, né, que ficaram na mesma posição. E a quarta posição ficou com a reciclagem química e, por último, a reciclagem térmica. Como resultados e discussão do segundo caso, com o método TOR, a ordem da melhor opção para a pior opção é a instalação K, seguida daí H, D, M, E, C, B, G, F, J, L. E por último, a instalação A. Com o método TOR 2, e a ordem da melhor opção para a pior opção, de acordo com o tomador de decisão, né, é a instalação I, A, H, B, M, D, K, depois J, depois F, depois C, depois G, depois L. Como última opção, a instalação E. É importante colocar que dentre as 3 primeiras colocações do método TOR, 2 também estavam presentes no método TOR 2, que são as instalações I e H. As instalações que se mantiveram nas posições dos 2 métodos foram as instalações H, como terceira posição, a instalação M, como quinta posição,
e a instalação L como 11ª e a penúltima, né, ou a penúltima posição. Como conclusão do artigo, né, podemos dizer que o objetivo desse artigo ele foi atingido, visto que foi possível fazer uma comparação entre os resultados dos dois métodos. É importante destacar também que o resultado vai depender muito dos tomadores de decisão. Então, assim, esse artigo ele foi de 2008, provavelmente agora, os resultados de agora seriam diferentes. O artigo de Gomes, né, era em 2008, por exemplo, ele foi realizado em um contexto atualmente onde o peso dado para alguns critérios poderiam não ser os mesmos, visto que um olhar mais sustentável agora, né, no período presente, então a última opção seria o aterro, né? A metodologia utilizada nesse trabalho pode ser replicada em outros cenários, para outras organizações, utilizando diferentes bases de dados. O método se mostrou de fácil aplicação e se apresenta versátil a muitas áreas e situações. E como sugestão para trabalhos futuros, seria importante fazer a comparação dos dois métodos utilizando os dados de agora, atuais, né?